Então, gente, a campanha eleitoral começou, né? E aí, em meio a isso tudo, uma das coisas que a gente percebe é que talvez o grande erro da defesa da professora Monique é o fato de que eles a instruíram, né, a poupar o ex-marido dela nessa situação. E o ex-marido já vem muito mal intencionado desde há muito tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai vendo que a professora foi muito ousada no depoimento dela, né, nos esclarecimentos que ela prestou à justiça. Ao mesmo tempo, ficou uma coisa contraditória, porque ela, em nenhum momento, digamos assim, ela manchou, com todas as aspas, a honra. Em nenhum momento, né, melhor dizendo, em nenhum momento ela manchou a honra do ex-marido dela. E isso o favoreceu nas suas politicagens. Porque agora, além dele ficar acusando-a, né, ele a acusa, ela não o contradiz. Eu falo ela, nem é ela, é a defesa dela, porque nesse momento a professora está presa, então ela não tem como contradizer ou desmentir o ex-marido acerca de toda a mentira que ele fala, e está dando a ele uma terrível prosperidade política, conforme você ainda vai ver no decorrer deste vídeo. Porque, por exemplo, veja o que ele vai dizer já no seu vídeo de campanha eleitoral. Veja o que ele vai dizer para que a gente possa continuar pensando em outras questões. Mas antes, né, de passar esse pequeno trecho do vídeo de campanha do senhor Leniel, esse para nós, né, nós os apoiadores dela, esse foi o grande erro de estratégia de defesa. É instruir a professora, ao mesmo tempo, ser ousada em se defender, em dizer da inocência dela, mas ao mesmo tempo poupar o ex-marido, sendo que o ex-marido nem a poupa. Veja só para que você possa compreender o que a gente está dizendo. Ele vai dizer, né, o que aconteceu com a vida dele, que por isso que ele tem de se tornar um político. Olha só o nível da mentirada. A minha vida mudou drasticamente no dia 8 de março de 2021, quando, depois de um especial final de semana, o meu filho foi brutalmente assassinado pelo vereador de 5 mandatos no Rio de Janeiro, o doutor Jairinho, e a mãe Monique Medeiros, que conviviam com ele em um apartamento de luxo na Barra. Perceberam aí? O que ele faz no vídeo de campanha dele? Ele simplesmente comete outra mentira, e isso a defesa da Monique tinha de entrar, né? Ele comete outra mentira e ele vai dizer que o Henri foi assassinado pelo vereador de 5 mandatos e a Monique Medeiros. Essa é que é a mentira. E aí a gente fica assim, como assim, gente, que a defesa não solta uma nota, não processa esse cara por calúnia e difamação, porque nada, gente, nada nesse processo aponta que Monique Medeiros é assassina ou que ela ajudou a matar o menino. Pelo contrário, no processo tudo está muito claro no sentido de que ela não sabia. Nós gravamos alguns dias atrás um vídeo completo das conversas da babá com o noivo, da babá com o próprio pai e da babá com a Monique, mostrando que a Monique não sabia, inclusive, que o menino ficava lá no quarto, eu quero a minha tia, e a tia lá conversando com o noivo. Né? Monique não sabia de nada dessas coisas, então por que ela seria criminalizada e presa por causa disso? As pessoas falam assim, mas se ela não fosse criminosa, ela não estaria presa, se ela não tivesse cometido algum crime. Na verdade, a Monique está presa por mentiras forjadas no processo. Mentiras como essa que vocês acabaram de ver, onde o ex-marido diz que ela é assassina e o processo não diz que ela assassina. O processo diz que não existe nenhuma prova, não existe nenhuma prova contra a mãe do pequeno Henri. Essa é a verdade. Mas continue assistindo a este vídeo atentamente, que temos outras revelações a fazer. Preste bem atenção. É que as pessoas, elas são levadas pela questão da imagem, né? Uma criança linda, e aí todo mundo fala do Henri, aquele menino lindo, branquinho, dos olhos azuis, aquelas mãozinhas azuis, aquele marketismo que o Leniel criou em cima do menino, né? E aí você fica olhando isso assim, as pessoas nem percebem, mas toda essa preocupação com essas crianças, porque elas são lindas, daquelas concepções de beleza que nos rondam. Porque neste momento, essa semana mesmo, várias crianças, talvez não lindas, morreram, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma polícia, um governo que mata muito crianças, desde 2019, pelo menos, né, já são mais de 20 crianças, pobres, não tão bonitas talvez,
porque ninguém fica com essa preocupação com as crianças. Então, já começa aí as nossas gafes, né, sendo vomitadas no meio dos nossos sentimentos de solidariedade. Ai, ela era linda, ele era lindo. E é claro, são pessoas, são criancinhas que mexem com os nossos sentimentos, mas não deveriam mexer com os nossos sentimentos mais do que esse tanto de criança pobre que morreu no Rio de Janeiro pela mão do poder público. E aí a gente já começa a pensar, se a gente faz essa discriminação injusta em relação às crianças, imagina o que essa nossa sociedade não faz em relação às mulheres, não é verdade? Nós temos a injustiça que a gente pode reverter, que é a prisão injusta da professora Monique. Porque qual o crime que essa mulher cometeu? Dado o encaminhamento do processo, né, dados os autos que foram sendo trazidos, a gente percebe que essa mulher é completamente inocente. Ela só não consegue provar que ela estava adormecida ou entorpecida, alguma coisa do gênero, porque na verdade as suspeitas que ela tinha, ela estava tentando provas para que comprovasse o que possivelmente um homem no 5º mandato legislativo estivesse fazendo com seu filho. Por outro lado, o pai do menino, com provas nas mãos, depoimento nas mãos, pelo menos é isso que ele diz nos seus podcasts, esse pai não tomou as providências legais, que seriam muito mais sérias do que essas providências que ele acha que a mãe tinha de adivinhar e, a partir disso, tomar as tais providências, né? Eu sei que as próprias mulheres, um monte de mulheres já vai sair da visualização desse vídeo, porque existe um feitiço, meio que uma bolha maldita cultural que nos cerca, que tudo aquilo que a gente vier a falar sobre as mulheres, as próprias mulheres, elas acabam se levantando contra, né? Já começa com aquele discurso esquerdista do lugar de fala. Ah, por que esse macho aí com essa barba branca, metido a não sei o que, está falando em nome das mulheres? Eu não estou falando em nome das mulheres, eu estou falando em nome do nosso processo de humanização, que no Brasil ele atinge o seu ápice nefasto quando a gente finge esquecer que a gente precisa atentar em favor das mulheres. Porque quando a gente entende a situação da mulher, a gente, por consequência, entende a situação das crianças e das fragilidades, digamos assim, das fragilidades sociológicas. Alguém fala assim, poxa, você está exagerando, ficar falando que o pai do menino é amigo de milicianos ou gente bandida, alguma coisa assim. Então, eu falei sobre o amigo pessoal do senhor Leniel. E aí, para que não fique dúvidas, eu vou mostrar para você o que o amigo dele diz acerca desse vínculo com eles. Preste atenção. Olá, amigos, doutor Ailton Barros. Venho informar algumas pessoas que ainda não têm conhecimento que eu me afastei do processo do Leniel Borel, pai do menino assassinado aqui no Rio de Janeiro, Henri Borel, por questões de interesse particular, em comum acordo com o Leniel Borel. Por eu ser pré-candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, entendemos que não seria interessante eu continuar à frente do caso. Agora, senhores, me afastei do processo, não do amigo, camarada e irmão Leniel Borel. Este continua ainda debaixo das minhas asas, sobre a proteção dos meus amigos, das nossas redes de amigos, contando sim com a minha ajuda. Leniel, nessa luta entre o bem e o mal, pode ter certeza que o bem vai vencer. Preste atenção nisso, gente. O cara acaba de dizer que o Leniel está sob a proteção. Ele até fala errado, né? Fala sobre a proteção. Ele está sob a proteção, mostrando que os dois continuam com vínculos. Mas uma coisa importante para você ver nesse vídeo, onde o doutor Ailton, né, hoje presidiário, acaba de dizer, é que o Leniel já tinha interesses políticos, que ele está falando aí das eleições de 2022. Ele se licenciou em 2022 para ser candidato a deputado estadual. E aí como é que fica essa questão do deputado estadual? O Leniel seria o seu assessor, o assessor do Ailton, né? Que ele tinha um alto cargo lá. Na verdade ele era aposentado e ele colocou a mulher, ele colocou a esposa dele como se fosse viúva para ela receber um salário que ela recebe, não sei o que a justiça fez com isso, de R$22 mil pro resto da vida dela, né? Então esse é o Ailton Barros.
um homem que zombava da professora Monique, e esse é o amigo até hoje do Leniel. Tanto é que ele deixa claro no vídeo para vocês, falando que o Leniel está sob a proteção dele, e ele vem com essa história aí da guerra do bem contra o mal, né, que a gente chama de maniqueísmo. Então, vamos recordar só um pouquinho para você entender, porque alguém fala assim, você está atacando o Leniel. Nós estamos apenas constatando aquilo que ele mesmo denuncia sobre ele. E a pergunta é, por que uma pessoa dessa realmente merece ser eleita? Vocês acham mesmo que ele está lutando em prol das crianças? Ainda mais associado com esse tipo de homem, como o senhor Ailton, que agride mulheres, que está preso por essas questões também, né? E o tanto de criança no país sendo agredido, o Leniel, ele está num partido que criou leis contra crianças, contra meninas estupradas, né? Que é o partido do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. Então ele está lá no Progressistas, que é um partido que atrapalha em muito a vida de mulheres neste país. Então, como é que uma pessoa fala que vai se eleger a lutar pelas crianças, sendo que ele não lutava pelo filho dele enquanto ele estava vivo? Ele era um homem muito ausente. Não tem esse negócio de falar assim, mas é porque ele precisava trabalhar. Ué, a professora Monique ralava muito, como a maioria das mulheres que nos assistem nesse momento trabalham muito, e nem por isso elas deixavam se ausentar da vida dos filhos. Então eu fico muito triste quando vejo que mulheres ficam caindo nesse discurso. Muitos homens não trabalham, não ficam em casa porque eles nem gostam da casa deles, né? Vai saber lá, né? Um dia a prima da Monique publicou um videozinho falando que o Leniel pegava alguém no trabalho, mas enfim, não vem ao caso agora. Só quero dizer para vocês que é muito fácil ficar usando o drama, a dor de crianças, inclusive usar a perda do próprio filho para falar, Deus me vocacionou para lutar pelas crianças. Se fosse vocação divina, o Leniel não estaria mentindo contra a ex-esposa, porque o Deus que o chamou para lutar pelas crianças também daria a ele a ordem, não vai atentar contra a sua ex-esposa, né? Então não tem nada de divino nisso aí não. Sejamos adultos, sejamos sinceros e não vamos colocar Deus nesses B.O.s de gente mentirosa. Mas relembremos um pouquinho essa questão do Ailton, e tem outras revelações a fazer a vocês ainda neste vídeo. Tem essa questão política aí, né? Primeiro, fabrica-se uma Monique que não existe, que é essa Monique desatenta, que é essa Monique que ficou segurando o menino durante 3 horas. Tudo mentira, não tem nada disso no processo, nada. Mas aí o pai do Henri mente, vai se tornando vereador em cima dessas mentiras. Eu queria vê-lo mentindo descaradamente se a Monique tivesse solta, porque ela iria desmenti-lo, né? Porque olha só, o que nós temos aqui? A gente esquece que o Leniel já está tentando entrar para a política, ele fala assim, estou entrando 3 anos depois. Não, aqui ó, final de 2022 ele já estava pensando em entrar para a política. E aqui, no dia do aniversário do Henri, o Ailton Barros, né? Quem é o Ailton Barros? Essa pessoa aqui, ó. O Ailton Barros, ele julgava muito a Monique, e aí ele foi preso em maio de 2023. Na época a Monique ainda respondia em liberdade, né? Isso aqui, na época ela respondia em liberdade. E ela colocou assim nos status dela, né? Falando do advogado dela, a máscara do Leniel finalmente vai cair. E a notícia foi no dia do aniversário do meu filho. Esse pai herói, por que choras? Contarei mais detalhes depois, né? E aí, ó, ela mostrando aqui que ela tinha recebido uma chamada de voz de 46 minutos, né? E ela coloca 46 minutos de conversa, arrepiada da cabeça aos pés, porque algo muito complicado vazou em relação ao Leniel e a esse Ailton Barros. E aí as pessoas não percebem que tem alguma coisa errada nisso, né? Mas só para você entender quem é o amigo pessoal e advogado do Leniel, olha aqui, ó, parte da conversa dele. Ele tá mostrando assim, lá no finalzinho, ó, eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei da porra toda, entendeu? Está de bucha nisso, nessa parada aí. Possivelmente ele já sabia lá da questão dos irmãos Brazão e tudo. E alguém falou assim, tá, mas e aí? Que ele continua mantendo relações com o Leniel? Olha, ele tem o Leniel na mão, né? Então esse aqui é o senhor Ailton Barros, um major, ex-assistente de acusação do caso Henri Borel, é preso no Rio de Janeiro, tá vendo? Ele é assistente de acusação, ele acusava a Monique fazendo coisas muito piores do que aquele alega que ela fez.
Enfim, ó, alguém até postou na época, né? Que sentido isso faz? É o pai do menino que foi espancado até a morte, que é uma mentira, e não foi espancado até a morte. Ninguém sabe disso, não existe nada disso no processo, né? Do Dr. Jairim, não queremos defender Jairim, mas temos que ser coerentes com os fatos, né? Aí ele coloca aqui o Ailton Barros, né? Sendo candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro pelo Partido Liberal. E aí, olha o curioso, quem foi o doador da sua campanha, que é Receitas. Ele recebeu 5.388,50 de quem? Leniel Borel de Almeida Júnior. Então, ó, isso é o pai abusando do menino, e aí eu vou abusando, eu falo da imagem do menino. Porque o pessoal fala assim, o que tem ele entrar para política para lutar pelos direitos do filho dele? Ele não está, o Leniel, né, não está lutando pelo direito do seu filho. E o Leniel está lutando por outras coisas. Agora tem toda uma equipe formada para ficar defendendo lei de alienação parental, fica zombando das mulheres que são vítimas desses falsos pais que provocam males em seus filhos e ficam fazendo parecer que a mulher, a mãe dessas crianças, é que é a doida, é que é a criminosa. E o Leniel está por trás da criação e do engendramento e do fomento de todas essas coisas. Aí, o Leniel já tinha pretensões políticas, e a maior prova foi essa que aconteceu quando descobriu-se, a partir da prisão do Ailton Barros, que o Leniel teria sido, digamos assim, um candidato a ser o principal assessor dele. Descobriu-se que o Leniel, de alguma forma, foi o principal doador da campanha do Ailton Barros, que perdeu as eleições. Ex-major Ailton Barros, um sujeito que foi expulso do exército, acusações de abuso sexual de uma mulher dentro de um acampamento militar, violência contra outros militares e humilhação de seus subalternos. E como se não bastasse, ele ainda jogou o carro para cima de um oficial que o abordou por estar dirigindo em alta velocidade dentro da vila militar. E a parte mais louca disso é que, depois de ter sido preso administrativamente 7 vezes, expulso do exército, o sistema do exército considera que ele morreu, apesar de vivo. E por quê? Para que sua esposa ganhe pensão como se fosse viúva. Expulso do exército em 2008, Barros tem uma extensa ficha na justiça militar. Desde a expulsão, a esposa dele passou a receber, dentro da lei, uma pensão integral como viúva, atualmente de quase R$23 mil. A ficha corrida do Ailton não tem só atropelamento e assédio moral. Tem mais. Sim, o cara é um verdadeiro polishop de condutas sucessivas. Eles estão afrontando, desgraçando, arruinando com a vida de uma mulher inocente, que é a professora Monique. E aí ele chama isso de luta do bem contra o mal, e que o bem vai vencer. Ou seja, o bem é você desgraçar a vida de uma mulher comprovadamente inocente, conforme a mídia brasileira não quer noticiar. Porque isso tudo é resultado de estudos. A juíza tem as suas posições, as suas decisões muito bem fundamentadas, e ela não encontrou crime na professora Monique, mas eles chamam essa criminalização da professora Monique de bem. A luta do bem contra o mal, e que o bem vai vencer. Mas vocês viram aí o amigo do Leniel dizendo que ele continua debaixo da proteção dele e dos amigos dele. Alguém fala assim, eles estão querendo criminalizar o Leniel, culpabilizá-lo pela morte do menino. Ninguém aqui quer culpabilizar o Leniel pela morte do menino. O nosso senso de justiça é, porque esse homem que tem ligações com gente bandida, porque esse homem que não era presente na vida da criança quanto essa mãe, esse homem que está cometendo crimes via judiciário contra a sua ex-esposa e está sendo ovacionado, e daqui a pouco, né, ele iria ser assessor político desse Ailton Barros que você acabou de ver, mas agora ele vai entrar aí para a disputa eleitoral para ser vereador do Rio de Janeiro. E aí esse cara daqui a pouco vira deputado federal com uma falsa luta, porque ele está lutando mesmo pelas questões pessoais, pela vontade de se vingar da professora Monique, porque ele é aquele macho coitadinho, né? Aquele macho probleminha, aquele boy probleminha, conforme diz a psicóloga e psicanalista Manuela Xavier, que ele vem com choros e tudo, mas ele quer vingança, não é pela morte do filho dele. Ele quer vingança porque ele se sente ferido no seu ego de macho, porque ele vai dizer por aí que a professora Monique praticava alienação parental com o Henri, coisa que jamais será constatada no processo, porque aquela mulher é a mãe maravilhosa do seu filho, que foi arrancado dela também de maneira inusitada. E aí a gente trata esse pai como um pai sofrido, e a gente esquece que essa mãe, para piorar tudo, está presa sem ter cometido crime, está presa amando e lutando por esse filho até o fim.
E aí, nesse sentido, é isso que a gente tem no Brasil, né? As pessoas desconhecem as situações, mas se sentem no direito de dizer fulano tem que ser preso pelo que ela fez. E você nem sabe o que a pessoa fez. E você também nem sabe a pessoa maravilhosa que está sendo condenada injustamente por uma manobra jurídica, midiática, misógina e todas as perversidades que constituem muitas coisas da nossa cultura brasileira, né? Aí tem uma segunda coisa, quando ela vai conversar sobre a alienação parental, né? Aliás, nesse podcast eu acho curioso que ela está dando podcast para uma instituição chamada Pais e Filhos, né? Aquela coisa bem masculinizante, né? Quando as mães desse país sofrem tanto em relação às suas crianças, aí o nome da instituição é Pais e Filhos, porque, né, isso no capitalismo dá dinheiro, essa masculinização das nomenclaturas. Mas ela vai falar agora com o podcast daquele Carioca e o Bola, né? Preste atenção. Era tranquilo ou era... Porque às vezes eu vejo alguns relacionamentos que a coisa é meio complicada, né? De dar cano, ou da mulher também às vezes, e vice-versa, né? Já foi tranquilo, já foi tumultuado, já foi de todos os jeitos. De tudo que é Mas jeito. nunca teve litígio. Não. Né? Nunca teve litígio, sempre um acordo entre vocês mesmo. Eu acionei ele na justiça, Teve. mas por conta de pagamento de Mas pensão, você essas fala no coisas. comentário. Eu acho que é um bloqueio, eu acho que, assim, é aquela visão. A guarda do filho é da mãe, Uhum. e a mãe, por diversos motivos de separação, de problema com o pai, faz essa alienação parental. O filho não vai com você, se você não pagar pensão, o filho não vai com você, se você não fizer o acordo, o filho não vai com você. Conhecemos bem. E assim eu acho que isso vira uma bola de neve, porque são dois adultos brigando por um motivo que eu acho que no fim das contas ninguém nem sabe pelo qual ele é, com uma criança no meio que vai ficar extremamente traumatizada, extremamente abalada. Porque por mais que você ache que você está blindando o seu filho de alguma coisa, você não está blindando ele de nada. Com certeza. Aí fica um filho traumatizado, pais traumatizados, uma sociedade traumatizada e vira essa bola de neve, que é o que eu não concordo. Eu acho que hoje muitas mulheres fazem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Existem os pais merdas, se é que eu posso falar assim. Vocês perceberam como que ela cai na própria armadilha perceptiva, ou seja, de uma percepção limitada do que é o real problema da alienação parental? Olha só. Primeiro ela admite que ela teve de levar o pai da Isabela Nardoni na justiça porque os homens têm como práticas não quererem dar o mínimo básico para os seus filhos no processo de separação, e criar filhos é muito caro, criar crianças é muito caro. E aí, olha só, ele cometeu isso contra a Ana Carolina. Aí ela não entende que isso é uma coisa grave, não. Olha só, desde um cara que só se aproxima da gestante porque ela está com um menino de piu-piu na barriga dela, até esse ex-marido da Ana Carolina, que negava-se ou atrasava ou fazia chantagem com o pagamento da pensão, que era obrigação mínima deles. E até as parentes da mulher ficam falando assim, não corre atrás não, é muita humilhação, vai por conta própria. Ou seja, ela acha que uma mãe que fala assim, você não vai ver seu filho porque você não trouxe o pagamento, que essa mãe está fazendo alienação parental. Quem está fazendo alienação parental é um pai que não passa as 24 horas por dia com o filho, que no caso dela, o Nardoni só via a Isabela a cada 15 dias, ou seja, ele não sabe o que é enfrentar uma enfermidade, umas agruras, onde deixar a criança, com quem buscar. Aí é igual o caso do Leniel e da Monique, né? A Monique lá todos os dias coordenando a existência do Henri, e esse Leniel que só ouvia aos finais de semana, querendo que ela tivesse a obrigação de detectar tudo o que estivesse acontecendo ao menino, sendo que ele só ouvia final de semana e quando pegava o menino, ainda deixava na casa da ex-sogra para poder dar às suas namoradinhas. Imagine uma mulher fazendo isso. Então, a situação é a seguinte. A Ana Carolina Oliveira cai nessa armadilha
de dizer assim que as mulheres então estão merecendo perder seus filhos. Ela vai contar algum caso ou outro de um homem que estava tendo filho violentado pela ex-esposa, alguma coisa assim, que acontece porque mulheres são seres humanos e há mulheres que cometem isso contra seus filhos. Mas nós temos que ver para o Brasil e para o que as estatísticas mostram, né? É muito dolorido você ver uma criança apavorada de ser entregue ao juiz, pelo juiz ao pai que é notadamente violentador e abusador dessa criança. Mas o Leniel agora está correndo o Brasil de norte a sul, querendo reforçar a lei da alienação parental. O que é alienação parental? Né? Alienação parental é quando se entende que um dos cônjuges está atrapalhando a criança em processo de divórcio dos cônjuges a ver o outro, a família do outro. Mas o que acontece no Brasil, por exemplo? Eu posso citar vários exemplos para você, né? Olha, se o cara já não convive com as crianças, se o cara está negando pagar a pensão a essas crianças, por que ele quer ter algum direito em relação à alienação parental? São pequenos atos que são gritantes. Um pai que se recusa a suprir as necessidades financeiras mínimas de seus filhos não deveria ter esses direitos sobre as mulheres, não. Aí o que os juristas fazem? Ah, não, ela é muito apavorada, ela está fazendo escândalo. Gente, se o pai não está pagando a pensão, como é que a Ana Carolina concorda que esse cara é de confiança para ficar com essa criança? Se ele nega à criança a convivência, inclusive financeira, com a mãe, por que ele acha que ele tem direitos iguais de convivência? Então essas coisas precisam ser analisadas de acordo com aquilo que acontece no Brasil. Ou seja, há esses absurdos aí, as mulheres pedem ajuda, clamam e elas não são contempladas porque no próprio meio jurídico há mulheres muito mal processadas acerca do direito das mulheres e das crianças e elas penalizam as mulheres, suas colegas, suas congêneres, por serem mulheres. Então, quando a Ana Carolina fala, né? Ah, o pai não paga pensão e a mulher vai e faz uma alienação parental com o filho. Mas isso não é alienação parental, não. Um pai que não paga pensão não tem o direito de ver os seus filhos. Porque quem não paga pensão é um candidato a molestar. Quem não paga pensão é um candidato a surrupiar. Eu atendo atualmente casos, acompanho situações, né, onde até as crianças estão abrigadas agora em lugar que ninguém sabe, porque o pai amoroso, lindo, né, maravilhoso no processo de separação, ali nesse caso aí a mãe e o pai são pessoas que não são da confiança das filhas, e aí esse pai estava treinando as meninas para o servirem, né, ficar molestando os animais na frente das filhas, mas eu tive que ajudar as pessoas a criarem provas em relação a esse homem, porque ele é um homem maravilhosamente justo aos olhos de todo mundo. E aí elas conseguiram criar essas provas e a justiça agora as está amparando. Mas ainda é perigoso ter alguma mulher na justiça assim, ah, essa irmã mais velha é tão assim, né? Ai, não sei não. Você sabe, né? A mulher também comete crimes, ou seja, assim são as questões de gênero aqui no Brasil. Elas penalizam sobretudo as mulheres, as nascidas de sexo feminino, né? O que poucos sabem é que Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, foi absolvida sumariamente de 4 das 5 acusações que o Ministério Público fez contra ela. Isso mesmo, ela foi absolvida sumariamente de 99% das acusações, mas curiosamente nenhum veículo de imprensa exerceu seu direito à liberdade de expressão para te informar disso, não é mesmo? Não sei você, mas eu não vi uma só linha na imprensa tratando da decisão que a absolveu sumariamente dos crimes. Seria censura da imprensa esconder de vocês essa informação? Outro fato jamais do que escancarado, principalmente na comunidade carioca, é porque, não nas redes sociais também, a certeza de que o pai do pequeno Henri, Leniel, desde a morte do filho, vem explorando sua imagem para ganhar prestígio, ganhar dinheiro na cara dura e apoiar políticos, inclusive o deputado estadual Ailton Barros, preso junto com o tenente-coronel Mauricídio, ajudante de ordens aí, do ex-presidente Bolsonaro na operação da Polícia Federal. Não só isso, viu? Leniel criou uma ONG que não faz nada mais a não ser arrecadar dinheiro. Vamos dar uma olhada na pessoa a quem me refiro. E aí, o que acharam? Agora adivinhem com quem a Globo resolveu se comunicar para a realização da linha direta sobre o caso. Com o próprio dito cujo, isso mesmo. Agora, perguntem se a mãe do Henri, Monique Medeiros, foi procurada pelo programa. Não, em nenhum momento.
A chamada do programa, aliás, é o pai que busca justiça pelo filho. Meu Deus, nada mais cômico. Justiça existiria se eles informassem vocês a realidade do processo e permitissem que Monique, querendo, expusesse sua versão dos fatos. Mas não, em nenhum momento quiseram ouvir a versão dela. Então eu pergunto, não ouvir as partes envolvidas não é censura? No mínimo, uma abordagem parcial e injusta dos fatos, concorda? Enfim, ninguém é bobo a ponto de achar que ela será tratada com o respeito que ela merece diante do que a justiça já decidiu acerca do envolvimento ou não dela. Já está praticamente absolvida pela justiça, no caso, a mãe Monique Medeiros. Mal sabem as pessoas o sofrimento diário dessa mãe que se vê atacada nas redes sociais por exercer o seu direito a ser livre, já que inocente das acusações que pesaram sobre ela. É muita maldade gratuita, travestida de liberdade de expressão. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.